O açougueiro da noite. Na pacata cidade de Porto Sombrio, João Carneiro era conhecido por todos como o proprietário do açougue Carnes do João. Alto, musculoso e de aparência intimidadora, João era um homem de poucas palavras e muita força. Seus olhos escuros e penetrantes pareciam sempre estar avaliando as pessoas ao seu redor, como se estivesse constantemente à procura de algo ou alguém. O açougue de João ficava na rua principal da cidade, uma construção antiga de tijolos vermelhos com uma fachada bem conservada. As grandes janelas de vidro exibiam cortes de carne perfeitamente dispostos, atraindo os olhares dos transeuntes. O cheiro de carne fresca e temperos preenchia o ar, misturando-se com o aroma metálico do sangue que nunca parecia desaparecer completamente. Atrás do balcão, João trabalhava com precisão cirúrgica. Suas mãos grandes e calejadas manejavam as facas com uma habilidade surpreendente, cortando e fatiando a carne com movimentos rápidos e precisos. Os clientes muitas vezes ficavam hipnotizados pela sua eficiência, mas poucos ousavam tentar iniciar uma conversa além do necessário para fazer seus pedidos. O temperamento explosivo de João era bem conhecido na cidade. Bastava um olhar torto ou um comentário mal interpretado para que ele explodisse em fúria. Seus gritos ecoavam pela rua, fazendo com que as pessoas se afastassem rapidamente. Muitos evitavam passar em frente ao açougue quando João estava de mau humor, o que parecia acontecer com frequência cada vez maior. Apesar de seu comportamento agressivo, o negócio de João prosperava. Sua carne era conhecida por ser a mais fresca e saborosa da região. As pessoas comentavam em voz baixa sobre como ele conseguia manter preços tão competitivos, especialmente para os cortes mais nobres, mas ninguém ousava questionar abertamente. Ao cair da noite, quando as luzes do açougue se apagavam e as ruas ficavam desertas, João saía pelos fundos do estabelecimento. Lá, estacionada discretamente, estava sua van branca. O veículo, aparentemente comum, não chamava a atenção à primeira vista. Porém, quem observasse mais de perto notaria as modificações sutis. Vidros escurecidos, reforços na suspensão e um interior cuidadosamente adaptado. João ligava o motor e partia silenciosamente, as rodas da van mal fazendo barulho no asfalto. Ele percorria as ruas escuras da cidade, seus olhos atentos escaneando cada beco, cada esquina. Estava à caça, mas não de animais. Sua presa era muito mais perigosa e lucrativa. Naquela noite em particular, João avistou seu alvo, uma jovem voltando para casa após o turno da noite em um restaurante local. Ela caminhava apressada, as chaves já na mão, completamente alheia ao perigo que a espreitava. João estacionou a van algumas quadras à frente e esperou pacientemente. Quando a jovem passou ao lado do veículo, João agiu com a velocidade e precisão de um predador experiente. Em segundos, ele a puxou para dentro da van, abafando seus gritos com uma mão enquanto com a outra injetava um sedativo em seu pescoço. O corpo da vítima ficou mole quase instantaneamente. Com a eficiência de quem já havia feito aquilo muitas vezes antes, João amarrou e amordaçou a jovem inconsciente. Então, calmamente, dirigiu de volta ao açougue. Mas não parou na frente do estabelecimento. Continuou até os fundos, onde um galpão isolado se erguia, escondido das vistas curiosas. O interior do galpão era um pesadelo de aço inoxidável e azulejos brancos. Mesas de dissecação, ganchos pendendo do teto e uma variedade assustadora de ferramentas de corte preenchiam o espaço. O cheiro de desinfetante não conseguia mascarar completamente o odor metálico de sangue que impregnava o ar. João carregou sua vítima para dentro, seus olhos brilhando com uma antecipação mórbida. Amanhã, pensou ele, haveria carne fresca no açougue. E ninguém jamais suspeitaria da verdadeira origem dos cortes premium que tanto apreciavam. O sol mal havia nascido quando João Carneiro abriu as portas de seu açougue. O aroma de carne fresca já preenchia o ar, misturando-se com o cheiro metálico que nunca parecia abandonar o local. Com movimentos metódicos, ele começou a organizar o balcão refrigerado, dispondo os novos cortes com precisão quase artística. Entre os clientes habituais, cochichos corriam sobre a qualidade excepcional da carne. "Você já experimentou o filé do João?" perguntavam uns aos outros. "É tão macio que derrete na boca." Ninguém questionava de onde vinha tanta carne premium, nem como João conseguia manter os preços tão competitivos. Ao longo do dia, João atendia os clientes com sua habitual carranca. Seu humor oscilava entre a irritação contida e explosões repentinas de fúria. Uma cliente idosa, confusa com os preços, foi o alvo de sua ira naquela manhã. Os gritos de João ecoaram pela rua,
fazendo com que as pessoas ao redor se encolhessem de medo. Sua velha estúpida, vociferou ele, socando o balcão com tanta força que os utensílios tilintaram. Se não sabe ler os preços, vá comprar em outro lugar. A senhora saiu em lágrimas, enquanto os outros clientes fingiam não ter presenciado a cena, temendo ser os próximos alvos da fúria do açougueiro. Conforme o dia avançava, João ficava cada vez mais inquieto. Seus olhos constantemente se voltavam para o relógio na parede, como se ansiasse pelo cair da noite. Quando finalmente fechou o açougue, um sorriso sinistro se formou em seus lábios. Rapidamente, ele se dirigiu ao galpão nos fundos. Lá dentro, amarrada a uma cadeira de metal, estava a jovem que ele havia capturado na noite anterior. Seus olhos, arregalados de pavor, acompanhavam cada movimento de João enquanto ele se aproximava. "Bem-vinda ao meu laboratório culinário", disse João, sua voz estranhamente calma. "Você deve estar se perguntando por que está aqui. Bem, digamos que você é o ingrediente especial do cardápio de amanhã." Com uma precisão aterrorizante, João começou a preparar seus instrumentos. Facas de diversos tamanhos e formatos foram dispostas sobre uma mesa de aço inoxidável. O brilho das lâminas refletia o terror nos olhos da vítima. "Sabe", continuou João, enquanto afiava uma de suas facas, "sempre fui fascinado pela anatomia humana. É surpreendente como somos parecidos com os animais que as pessoas comem todos os dias. A mesma estrutura muscular, os mesmos cortes." A jovem tentava gritar através da mordaça, lágrimas escorrendo por seu rosto. João parecia não notar, absorto em seus preparativos macabros. "O segredo está na preparação", ele explicou, como se estivesse dando uma aula de culinária. O medo deixa a carne tensa, dura. Mas com as técnicas certas, conseguimos um resultado extraordinário." Com um movimento rápido, João removeu a mordaça. Os gritos da jovem ecoaram pelo galpão, mas ele sabia que ninguém poderia ouvi-la. O local era isolado acusticamente, uma precaução que ele havia tomado há muito tempo. "Por favor", implorou ela entre soluços, "me deixe ir. Eu não vou contar a ninguém, eu juro." João riu, um som frio e sem humor. "Oh, eu sei que não vai contar." Nenhum dos outros contou. Enquanto a realização do horror de sua situação se abatia sobre a jovem, João começou seu trabalho. Com a habilidade de anos de prática, ele iniciou o processo de desmembramento. Cada corte era preciso, cada movimento calculado para maximizar o aproveitamento da carne. O galpão, antes silencioso, agora era preenchido por gritos de agonia e o som metálico das ferramentas de João. Horas se passaram, e quando finalmente terminou, o chão estava coberto de sangue. João observou seu trabalho com um olhar de satisfação. Cortes perfeitamente preparados estavam dispostos sobre a mesa, prontos para serem processados e vendidos no açougue. "Amanhã", murmurou ele para si mesmo, "será um ótimo dia para negócios." Enquanto limpava suas ferramentas e preparava-se para armazenar sua macabra mercadoria, João já planejava sua próxima caçada. A fome da cidade por sua carne especial era insaciável, e ele estava mais que disposto a satisfazê-la. Enquanto o açougue de João Carneiro continuava a prosperar, uma sombra de suspeita começou a pairar sobre a cidade de Porto Sombrio. O desaparecimento da jovem garçonete não passou despercebido, e logo cartazes com seu rosto estavam espalhados por toda parte. Entre os moradores preocupados estava o detetive Carlos Rocha, um homem obstinado com anos de experiência em casos difíceis. Algo neste desaparecimento o incomodava profundamente, uma sensação incômoda de que havia mais nesta história do que aparentava. Carlos começou a investigar discretamente, conversando com moradores e coletando informações. Um padrão perturbador começou a emergir. Nos últimos anos, várias pessoas haviam desaparecido na cidade, todas em circunstâncias misteriosas. "É estranho", comentou uma senhora idosa para Carlos. "Sempre que alguém some, parece que o açougue do João tem promoções especiais nos dias seguintes." O detetive arquivou essa informação, mas sabia que precisava de mais do que coincidências e fofocas para agir. Ele começou a observar João de longe, notando seus hábitos e rotina. Uma noite, Carlos decidiu seguir a van branca de João. Mantendo uma distância segura, ele observou o açougueiro percorrer as ruas escuras da cidade, aparentemente sem destino. Subitamente, João parou próximo a um bar. Carlos viu um homem cambaleante sair do estabelecimento, claramente embriagado. Com uma velocidade surpreendente, João saiu da van e abordou o homem, oferecendo uma carona.
O coração de Carlos acelerou. Ele sabia que estava prestes a testemunhar algo crucial, mas também perigoso. Quando a van começou a se mover novamente, o detetive a seguiu, tomando cuidado para não ser notado. Para sua surpresa, a van não se dirigiu para o centro da cidade, onde ficava o açougue. Em vez disso, João levou seu passageiro para uma área isolada nos arredores, onde o galpão sombrio se erguia. Carlos estacionou seu carro a uma distância segura e aproximou-se sorrateiramente do galpão. Através de uma pequena fresta em uma das janelas, ele pôde ver o interior iluminado. A cena que se desenrolou diante de seus olhos era um pesadelo vivo. João, com uma eficiência aterrorizante, havia imobilizado o homem bêbado e agora o preparava para o que parecia ser um ritual macabro de desmembramento. O detetive sentiu seu estômago revirar. Anos de experiência não o haviam preparado para algo tão grotesco. Ele sabia que precisava agir rapidamente, mas também com cautela. Um movimento em falso e ele poderia se tornar a próxima vítima. Com mãos trêmulas, Carlos pegou seu celular para chamar reforços. No entanto, no silêncio da noite, o som do toque de descagem pareceu ensurdecedor. Dentro do galpão, João parou abruptamente. Seus sentidos aguçados captaram o som sutil vindo de fora. Com um movimento rápido, ele pegou uma de suas facas maiores e dirigiu-se para a porta. Carlos, percebendo que havia sido descoberto, correu de volta para seu carro. Seu coração batia freneticamente enquanto ele tentava ligar o motor. Por um momento terrível, o carro não respondeu. João emergiu do galpão, seus olhos varrendo a escuridão. Ele viu o carro de Carlos, e com uma velocidade surpreendente para um homem de seu tamanho, começou a correr em sua direção. No último segundo, o motor do carro de Carlos finalmente pegou. Ele acelerou, deixando João para trás, xingando e brandindo sua faca no ar. Enquanto dirigia de volta à cidade, a mente de Carlos girava. Ele tinha as provas de que precisava, mas também sabia que havia se tornado um alvo. João Carneiro, o açougueiro assassino, agora sabia que estava sendo investigado. A caçada havia começado, mas quem seria o caçador e quem seria a presa ainda estava para ser determinado. Nos dias que se seguiram à descoberta chocante do detetive Carlos Rocha, uma atmosfera de medo palpável se espalhou por Porto Sombrio. As ruas, antes movimentadas à noite, agora ficavam desertas assim que o sol se punha. Os moradores, embora não soubessem exatamente o porquê, sentiam que algo sinistro espreitava nas sombras. João Carneiro, por sua vez, tornou-se ainda mais errático e agressivo. Seus olhos, sempre vigilantes, agora exibiam um brilho quase febril de paranoia. Ele sabia que alguém havia testemunhado seu segredo mais sombrio, e essa consciência o consumia por dentro. No açougue, os clientes notaram a mudança. As explosões de raiva de João tornaram-se mais frequentes e violentas. Em um incidente particularmente perturbador, ele quase decepou o dedo de um jovem aprendiz que havia cometido um erro trivial no corte de um filé. Enquanto isso, o detetive Carlos trabalhava incansavelmente para reunir evidências concretas contra João. Ele sabia que não podia simplesmente acusar um cidadão respeitado da comunidade sem provas irrefutáveis. Noite após noite, ele vasculhava registros, entrevistava familiares de desaparecidos e tentava conectar os pontos. Uma noite, enquanto revisava os arquivos, Carlos fez uma descoberta alarmante. Todos os desaparecimentos dos últimos anos coincidiam com as datas em que João havia feito grandes entregas para restaurantes de luxo em cidades vizinhas. O padrão era inegável. Armado com essa informação, Carlos decidiu que era hora de confrontar João diretamente. Ele sabia que era arriscado, mas também sentia que o tempo estava se esgotando. Quantas mais vidas seriam perdidas se ele não agisse logo? Na manhã seguinte, Carlos entrou no açougue de João. O estabelecimento estava vazio, exceto pelo próprio açougueiro, que limpava suas facas com um cuidado quase obsessivo. Senhor Carneiro, chamou Carlos, sua voz firme apesar do medo que sentia. Precisamos conversar. João virou-se lentamente, seus olhos se estreitando ao reconhecer o detetive. Sobre o que, exatamente? Sobre seus métodos de obtenção de carne, respondeu Carlos, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E sobre os recentes desaparecimentos na cidade. Por um momento, o silêncio reinou no açougue. Então, num movimento rápido demais para os olhos acompanharem, João arremessou uma de suas facas. A lâmina passou raspando pelo rosto de Carlos, cortando sua bochecha antes de se cravar na parede atrás dele. Você não sabe do que está falando, rosnou João,
sua voz baixa e ameaçadora. Saia daqui enquanto ainda pode. Carlos, com o coração acelerado e sangue escorrendo de seu rosto, percebeu que havia subestimado a velocidade e a ferocidade de João. Ele recuou lentamente em direção à porta, sem tirar os olhos do açougueiro. Isso não vai ficar assim, carneiro, disse ele, sua mão na maçaneta. A verdade virá à tona, mais cedo ou mais tarde. João apenas sorriu, um sorriso frio e sem humor. Assim que Carlos saiu, João trancou a porta do açougue. Ele sabia que seu tempo na cidade estava chegando ao fim. Era hora de implementar seu plano de fuga, algo que ele havia preparado meticulosamente ao longo dos anos, esperando que nunca precisasse usá-lo. Enquanto isso, do lado de fora, Carlos tocava seu rosto ferido, a adrenalina ainda correndo em suas veias. Ele sabia que havia provocado a fera, e agora a caçada entraria em sua fase final. Seria uma corrida contra o tempo para impedir João de fugir, pior ainda, de fazer mais vítimas em um último ato de desespero. A noite caía sobre Porto Sombrio, e com ela, a promessa de um confronto final entre o detetive determinado e o açougueiro assassino. As ruas vazias pareciam conter a respiração, aguardando o desfecho dessa história macabra que havia manchado a cidade com sangue por tanto tempo. A noite caiu sobre Porto Sombrio como um manto pesado de escuridão. As ruas estavam desertas, um silêncio opressivo pairava no ar, quebrado apenas pelo ocasional uivo distante de um cão. No açougue Carnes do João, as luzes permaneciam acesas, lançando um brilho sinistro através das janelas embaçadas. Dentro do estabelecimento, João Carneiro movia-se freneticamente, reunindo documentos, dinheiro e outros itens essenciais. Seus olhos, injetados e selvagens, dartem de um lado para o outro, refletiam o pânico crescente que o consumia. Ele sabia que sua liberdade, e possivelmente sua vida, dependiam de sua fuga bem-sucedida esta noite. Do lado de fora, escondido nas sombras de um beco próximo, o detetive Carlos Rocha observava. Após o confronto mais cedo, ele havia convocado reforços, posicionando oficiais estrategicamente ao redor do quarteirão. A ordem era clara: ninguém entrava ou saía sem sua autorização. Enquanto os minutos se arrastavam, a tensão crescia. Carlos podia sentir as gotas de suor escorrendo por suas costas, sua mão instintivamente apertando a coronha de sua arma. Ele sabia que João era perigoso, mais do que qualquer criminoso que já havia enfrentado. Subitamente, as luzes do açougue se apagaram. Carlos se endireitou, todos os seus sentidos em alerta máximo. Momentos depois, a porta dos fundos se abriu silenciosamente, e a figura corpulenta de João emergiu, carregando uma mala pesada. Agora, gritou Carlos pelo rádio, sinalizando para sua equipe. Luzes se acenderam de todos os lados, vozes gritando ordens para João se render. Por um momento, o açougueiro pareceu congelado, pego de surpresa. Então, com uma velocidade surpreendente, ele jogou a mala em direção aos oficiais mais próximos e correu na direção oposta. Carlos imediatamente partiu em perseguição. As ruas estreitas de Porto Sombrio se transformaram em um labirinto sombrio enquanto os dois homens corriam, seus passos ecoando na noite. João, conhecendo cada beco e passagem, conseguia manter a dianteira. A perseguição os levou até o velho porto da cidade, um local cheio de armazéns abandonados e docas deterioradas. João desapareceu entre os edifícios, com Carlos logo atrás. Acabou, carneiro, gritou Carlos, sua voz ecoando entre as estruturas de metal enferrujado. Não há para onde fugir. Um riso gutural foi a única resposta, seguido pelo som metálico de algo sendo arrastado. Carlos avançou cautelosamente, sua arma em punho, os sentidos aguçados para qualquer movimento. De repente, uma sombra se moveu à sua direita. Carlos girou, mas não foi rápido o suficiente. João emergiu das sombras, brandindo um gancho de açougueiro. A lâmina cortou o ar, passando a centímetros do rosto de Carlos. Os dois homens se engalfinharam, lutando ferozmente. João, com sua força bruta, tinha vantagem, mas Carlos lutava com a determinação de um homem que sabia que era a última linha de defesa entre um assassino e sua liberdade. Em meio à luta, eles tropeçaram, caindo em direção à beira do cais. Por um momento terrível, ambos ficaram suspensos sobre as águas escuras abaixo. Carlos conseguiu se agarrar a uma viga de metal, mas João não teve a mesma sorte. Com um grito de raiva e medo, o açougueiro caiu nas águas turbulentas do porto. O splash ecoou na noite, seguido por sons de luta na água. Carlos observou, horrorizado,
Enquanto João lutava contra a corrente, seu corpo enorme parecendo desproporcionalmente frágil contra a força do mar. Momentos depois, o silêncio voltou a reinar. A superfície da água se acalmou, não deixando nenhum traço do homem que havia aterrorizado Porto Sombrio por tanto tempo. Nos dias que se seguiram, a cidade lentamente emergiu de seu pesadelo. O galpão nos fundos do açougue revelou horrores inimagináveis, confirmando as piores suspeitas de Carlos. Famílias finalmente tiveram respostas sobre seus entes queridos desaparecidos, embora essas respostas trouxessem pouco conforto. Quanto a João Carneiro, seu corpo nunca foi encontrado. Alguns diziam que ele havia sobrevivido, escapando para continuar seus crimes em outro lugar. Outros acreditavam que o mar havia reivindicado sua alma atormentada como punição final. Para Carlos Rocha, a verdade era menos importante do que o fato de que a ameaça havia acabado. Porto Sombrio podia finalmente começar a curar suas feridas, embora as cicatrizes dessa época sombria permanecessem para sempre na memória coletiva da cidade. E assim, com as primeiras luzes da manhã brilhando sobre o porto, uma nova era começava para Porto Sombrio. Uma era de vigilância, de comunidade e, acima de tudo, de esperança de que tais horrores nunca mais voltariam a assombrar suas ruas. Se você sobreviveu a este vídeo e está sedento por mais horror, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles amigos que também apreciam uma boa dose de terror, comente abaixo suas teorias, experiências ou até mesmo as histórias assustadoras que você gostaria de ver aqui no canal. Sua participação alimenta nossas sombras. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar.